Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar sequência aqui nas nossas reuniões e, pela graça de nosso Deus e Pai, nós estamos fazendo às quintas-feiras. E aqui é uma reunião de perguntas e respostas. Já tem 3 mãos aqui já levantadas. Portilho Júnior. Quer fazer alguma pergunta, Portilho? Então, boa noite a Alessandro aqui também, que chegou. Tem até uma pergunta de um irmão também. Então, Portilho, tá conseguindo me ouvir aí? Ou tá com dificuldade para abrir o microfone? Coloca aqui no chat. Oi, Aí, positivo, estou ouvindo. Pronto, você quer fazer uma pergunta? A sua mão está levantada aqui, está acionada. Sim, irmãos, boa noite. Eu queria saber se o irmão poderia explicar um pouco com respeito à passagem de 1 Pedro 3,7, mais especificamente o final do versículo que ele comenta sobre as orações. Aqui está falando de um casal, né? Porque o versículo 7 que o irmão citou, está falando de igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando à mulher o vaso como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso aqui eu creio que esteja conectado também quando fala em 1 Coríntios, capítulo 7, porque fala também de casal e fala de oração, né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo... versículo 1. 1 Coríntios 7, 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, ou da fornicação, né, seria melhor, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não defraudeis um ao outro, senão por mútuo consentimento, por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois juntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Então, aqui a gente vê aqui o relacionamento, né, de marido e mulher,
E muitas vezes eles têm, com certeza, né, os casados sabem, que todos nós temos aflições, por assim dizer, no casamento, né? Paulo mesmo fala nesse capítulo que nós teremos aflição no casamento, né? E Paulo, ele dava o conselho, né, que era melhor ficar solteiro, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor e o casado cuida, o homem casado cuida de como agradar a sua esposa e assim a esposa também de como agradar o seu marido, né? Então, mas o que é interessante aqui, o que eu queria chamar a atenção, era a questão da oração. Então, para que o casal orando, sempre são duas pessoas, né, logicamente, né, com o mesmo propósito e orando pela mesma coisa, não é? E isso tem muito mais, vamos dizer assim, duas pessoas pedindo a mesma coisa, preocupados com a mesma coisa, né? Não que exista mais poder, né? Não, alguém tenha mais poder de oração, porque não é a pessoa que ora, mas é o Senhor que escuta e que faz, né? Mas é muito conveniente, né, logicamente, que haja as orações que dizem respeito ao marido e mulher, né, que elas sejam feitas num ambiente de paz, num ambiente de compreensão um do outro, né, assim como a sujeição da mulher, que fala aqui em Pedro, né, no versículo 1 de 1 Pedro 3, fala: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Não é? E depois também fala, igualmente, vós, maridos, né, que é o versículo 7, que o irmão comentou, coabitais com ela com entendimento. É muito importante, né, que a mulher ela seja sujeita ao marido, e é muito importante também que o marido coabite com ela com entendimento, né? Então ele não é o chefe, por assim dizer, né? Ele é apenas o mais responsável dentre os dois. Quem representa, por assim dizer, né, o casal diante do Senhor é o cabeça, né? É o marido. Então ele deve coabitar com o entendimento com ela, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. É interessante que ele fala, Paulo não fala, perdão, Pedro não fala como o vaso fraco, a mulher como sendo o vaso fraco. Ele fala como sendo o vaso mais fraco. Ou seja, ele está dizendo assim, que o marido é fraco também. A mulher é um pouco mais do que ele, mas ele também é fraco, né? Isso é muito importante de entender. E para que não sejam impedidas, então, as vossas orações, né? Porque se há uma questão, né, um problema não tratado no relacionamento, dificilmente vai haver uma, 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 uma oração única a respeito de alguma coisa, né, que o casal esteja orando a respeito, né? Então, por isso que eu creio que o que Pedro está falando aqui é que haja, né, essa submissão em relação à mulher e haja também esse entendimento do marido, né, muitas vezes também sendo paciente, né, com a sua esposa,
como sendo o vaso mais fraco, né, como eu falei, ele também fraco, mas ela um pouco mais fraca, vamos dizer assim, e para que então as suas orações não sejam, tenham um livre curso, vamos dizer assim, né? Não sei se isso esclarece, irmão, a pergunta. Só aproveitando aqui também, Luiz Amalfi, quando está escrito vossas orações, tanto é do marido como da mulher, ou somente de uma parte que foi atingida assim por algum maltratamento, né, vamos dizer? Eu acho que são as orações do casal, né? Porque o casal deve orar juntos também, né? Uma oração só, né? Isso é muito importante, né? Porque existem várias, assim como a Assembleia ora, a Assembleia não ora juntamente, e normalmente um irmão que se levanta na reunião de oração e ele então coloca, ele é a boca da Assembleia, vamos dizer assim, né? Agora em casa, né, se há um casal, o casal deve orar também, como casal, né? O marido e a mulher, né? Eles devem ter o seu exercício no dia de uma hora que seja conveniente, né? Eles lerem a palavra do Senhor juntos, orarem juntos, né? Isso é muito importante. Então aqui está falando desse tipo de oração, não é da oração particular, né? Então, eu creio que é nesse sentido, né? E aqueles que têm filhos, principalmente, né? É muito importante essa hora da família, né? Essa hora da família nas coisas do Senhor. Eu lembro que quando a gente, logo que nós nos convertemos, né? A nossa filha, ela tinha setembro, tinha 4 meses, né, mano? A Paula tinha ela tinha 4 meses. E aí os irmãos sempre falaram, olha, é muito importante essa questão uh, da, de uma reunião em casa, né? Todos os dias, porque nós não devemos apenas ir nas reuniões, eventualmente no final de semana, né? Cada assembleia tem uma ordem, vamos dizer assim, de reuniões, né? Aqui a gente tem na quarta-feira, aliás, na nossa aqui, como tem um irmão que ele faz um período móvel de reunião, de trabalho, ele trabalha 5 por 1, então o que a gente faz? A gente faz a reunião, quando a folga dele é na sexta, a gente faz a reunião na sexta. Outra semana, a folga dele cai na quinta, a gente faz a reunião na quinta. Na outra, na quarta, assim por diante, até segunda-feira, né? Então, a reunião que nós fazíamos de oração e leitura, que era na quarta-feira, a gente faz ela móvel agora, para que o irmão também possa assisti-la, né? Mas então, são não apenas as reuniões da Assembleia, né? Mas é muito importante fazer essa reunião, vamos dizer, familiar em casa, né? A palavra fala que a gente deve ensinar os nossos filhos lendo a palavra dele todos os dias, né? Todos os dias. Isso é muito importante. Você se responde, Dal, a pergunta. Sim, irmão, respondeu. Fica aqui. A esposa está ouvindo aqui também. Viu? A Adriana aqui respondeu. E Portilho, Eduardo Portilho Júnior. Esqueci do Santos, né? Respondeu, sim. Esqueci do Santos. Respondeu, sim. Minha conexão não está muito boa, mas pelo que eu entendi, para que o varão, né, o homem, tenha cuidado, né, por conta que a mulher é o vaso mais frágil,
e, consequentemente, para que, né, se tiver algum empecilho, alguma coisa atrapalhando, consequentemente vão atrapalhar eles e se exercitarem junto com as coisas do Senhor, né? No caso, a oração que ele cita aí. Eu estou errado? Não é exatamente isso, com certeza. Se a gente não está bem, a ordem, né, nas coisas do Senhor, elas são sempre as três cartas de João, né? Existe a primeira João, segunda João, terceira João. Primeira João, ela fala da pessoa, né? Se alguém que Deus nos ama e se nós pecarmos, nós confessamos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa e devemos guardar a palavra do Senhor. Tal. Então, está falando para indivíduos. Toda a primeira carta de João fala para indivíduos. Segunda carta de João fala para a família, porque fala da senhora eleita, né? A senhora é muito... E João fala assim, muito me alegro por saber que os seus filhos andam na verdade. Então era aquela senhora e os seus filhos, ou seja, a família. Então, segunda João fala da família. Terceira João fala da assembleia. Por quê? Porque falava de o problema que estava havendo naquela assembleia, né, com Diótrefes, né? Mas falava também de um Demétrio que estava na Assembleia e, apesar de toda a confusão que havia, ele continuava na Assembleia, ele continuava com bom testemunho, né? Então, então isso fala da a terceira carta fala da Assembleia. Então, se eu não estou bem, 1 João, primeira, segunda, terceira, se eu não estou bem, eu não vou estar bem na minha casa. Se eu não estou bem na minha casa, eu não vou estar bem na Assembleia. Né? Então, isso é uma ordem. Né? Então, eu primeiro preciso, por assim dizer, estar bem com o Senhor, em comunhão com o Senhor, né? Com a minha vida particular com o Senhor. Depois, isso vai também, isso vai bem influenciar a minha casa. E se a minha casa está em ordem também, isso vai ter a sua influência na Assembleia. Então, isso é muito importante. Essa ordem é muito importante. Não é ao contrário, né? Às vezes a gente vê a ordem ao contrário, né? Às vezes a pessoa, o irmão, querendo, né, parecer bem, vamos dizer assim, na Assembleia, e muitas vezes a família dele não está bem, a casa dele, né, eu quero dizer, não está bem em comunhão com o Senhor, né, e principalmente ele individualmente. Isso é muito importante também. Ele individualmente tem que estar em comunhão com o Senhor para que essas três esferas, né, elas sejam, estejamos bem, por assim dizer, nas três, né? Boa noite, irmãos. E para complementar, irmão Luiz, sobre essa questão, em 1 Timóteo 3, quando é dito as características para quem deseja o episcopado, como fala o apóstolo Paulo, entre as características que ele coloca no verso 4, 1 Timóteo 3, verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. E aí ele explica, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É exatamente isso, Michel. Muito bom, muito boa lembrança aqui desse versículo, né? Então, isso nós aprendemos fora. Né? Você lembra quando o templo foi construído,
que as pedras elas eram cortadas fora de Jerusalém, né? E quando elas eram colocadas ali no templo, elas estavam já, cabiam exatamente no lugar. Né? Isso fala, sem dúvida, da questão de nós, como filhos de Deus, quando cremos, nós já somos completamente aptos, né, para estar na presença do Senhor. Não existe nada, né, que eu precise fazer para eu estar em Cristo. O que depois vai precisar acontecer na minha vida é o Senhor agir na minha vida para que Cristo esteja em mim. Então, quando eu criei, eu já estou em Cristo. Todo aquele que crê está em Cristo. Mas, mesmo que nós estejamos em Cristo, muitas vezes Cristo não está em mim, ou seja, as características de Cristo não são vistas em mim. Então, isso que significa Cristo estar em mim. Não é que o Senhor vem habitar em mim. Não, quem vem habitar em mim, quem vem habitar no cristão, no que crê, né, é o Espírito Santo. O Senhor, ele não habita no cristão. Quando fala Cristo está em mim, as características de Cristo estão em mim. Ou seja, eu estou mostrando Cristo em minha vida. Não é? Então, isso, voltando ao assunto, então a gente aprende, por assim dizer, né, quando está falando da casa, que o Michel falou, então eu tenho que aprender em casa como que eu devo cuidar nas coisas do Senhor. Né? Então eu aprendo. Os filhos ensinam muito, muito, muito aos pais de como que eles devem se comportar, por exemplo, numa reunião de cuidados, né, na igreja e enfim, terem toda essa experiência, né, que a vida ensina, né, e principalmente a vida de casado. Né? Muito bom, irmãos. Muito obrigado. Ajudou bastante o entendimento e muito mais além. Eu quero pedir já desculpa e licença também aqui a José Nilton, que está com a mão levantada, Valdaora e a Marcelo Soares. É coisa rápida. É porque tem esse versículo aqui que o irmão colocou, né, de 1 Coríntios 7, vou colocar aqui. Eu já ouvi falar, viu, irmão, assim, não sei, que algumas pessoas querem usar desse versículo para dizer que Paulo está colocando ideia dele nas coisas de Deus. Aí eu só queria que o irmão pudesse explicar um pouco por que Paulo fala assim, isto como que permissão e não por mandamento. E ele fala em outro momento também aqui, como se fosse ele mesmo assim falando. Eu gostaria que o irmão desse uma explicação. Desculpe aí, os irmãos estão com a mão levantada, viu? Daqui a pouquinho vocês chegam aí. Pulei a fila. Eu acho que um pouquinho mais para frente, no capítulo, deixa eu ver aqui. Paulo volta a falar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se aqui. No 7 mesmo, um pouquinho mais na frente, né? Por sinal, irmão, o versículo mesmo que Paulo, tem um momento que Paulo fala aí que ele diz assim, digo eu e não o Senhor. É justamente esse aí que seria a melhor pergunta, né? Verso 2. 8, 9 e 10 aí. Por isso que eu estava procurando, eu não lembro, precisaria olhar melhor aqui. É um que Paulo fala assim, ele fala alguma coisa que ele dá a opinião dele, né? E ele fala assim,
julgo, né? Julgo que eu também tenho o Espírito o Espírito do Senhor, é uma coisa assim, né? Então, o que Paulo está falando, né? Uma coisa que é interessante é que ele foi inspirado para escrever a opinião dele, né? E realmente é a opinião de Paulo. Ele está dando, né? Por isso que está falando assim. Digo eu, exatamente no 12 aqui, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Então ele está falando, não é o Senhor que está falando isso, sou eu, Paulo, que estou falando. Só que quando Paulo fala, o Senhor inspirou, o Espírito Santo, né? Inspirou a ele a escrever o que ele falou. Né? Então, e depois ele fala nesse outro versículo, né, que eu não estou Verso lembrado agora. 25, irmão Luiz. Como é que é? Verso 25. Será que é o 25? Vamos ver aqui. Dá uma olhadinha aí. Isso, é. Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento. Aqui fala as virgens, né? É quanto o virgem, né? Porque aqui está falando de homem e mulher. Não é apenas de virgem a mulher, né? Mas é os virgens. Quanto às virgens, né? Mas seria os virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer. Como quem tem alcançado misericórdia para ser fiel. Não é? Então, nesse sentido, né, que aquilo que Paulo falava, ele tinha, com certeza, cuidado naquilo que ele estava falando. Né? Assim como nós também. Né? Quando nós estamos falando algo da palavra de Deus, nós estamos falando. Né? Eu estou falando aqui, o Michel falou, o Dal falou também, né? Mas eu creio que logicamente que a gente deve julgar todas as coisas, mas a gente deve também entender que Paulo, mesmo que ele desse um conselho dele próprio, eu tenho certeza que a gente poderia confiar no conselho dele. Né? Então, e a gente vê isso também em outros versículos, né? De que nós devemos atentar, né, para o que os que foram antes de nós nos falaram, né, a respeito da palavra de Deus, né? Então, eu vejo bem tranquilo esse versículo, né? E não como você falou, Dal, alguns falaram assim, não, então isso aqui foi Paulo que falou, então se foi Paulo, então a gente não precisa obedecer, porque é a ideia de Paulo. Gente, veja o que o apóstolo Paulo, imagina se a gente tivesse o privilégio, né, de poder fazer uma live com o apóstolo Paulo. Né? Imagina quantas coisas, com certeza, muito boas, né, que esse homem ia dizer para nós, né? Mesmo que fosse conselho dele, com certeza, seriam ótimos conselhos. Isso mesmo, irmão. Eu estava tentando buscar esse versículo que você falou, que ele diz assim, até porque julgo eu ter o Espírito Santo, alguma coisa assim que ele fala. Eu estou tentando achar isso aqui. Que ele fala alguma coisa e depois acrescenta isso aí, né? Coloca junto da... E outra coisa, irmãos, ele fala bem claro que é por permissão, né? Quem permite, consente, né? Se o Senhor não tivesse permitido, não foi o mandamento do Senhor, ele que falou, mas ele falou, estou falando por permissão. Então o Senhor permitiu que assim ele falasse, né? E fosse escrito. Irmão, só uma dúvida. Não seria bem aí um conselho de alguém que tem experiência para ser fiel? No caso que ele fala que ele recebeu graça para ser fiel.
Eu tenho muitos conselhos também em alguns pecados que eu caía sempre e agora consegui driblar, inclusive quando eu me reúno para estudar com o Michel, ainda falo sobre isso com alguns outros irmãos. Então, não seria esse o caso, ele está dando um conselho de alguém que alcançou a graça de ser fiel para se livrar de alguns pecados, para ficar mais fácil fugir de alguns pecados. E não um mandamento, como alguns irmãos estão sugerindo, ou talvez eu esteja entendendo errado, mas eu estou entendendo que os irmãos estão sugerindo que é um mandamento mesmo. Talvez não seja mandamento, porque Paulo fala que não é, né? No versículo 25 aqui que está na tela, né? Olha, quanto às virgens, né? Ou aos virgens, né? Como eu falei, como deveria ser lido esse versículo, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como tenho alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então, é um conselho dele. E é, como você falou, irmã, é um ótimo conselho, né? Eu creio que qualquer conselho que Paulo ou qualquer apóstolo fosse dar, eu creio que a gente deveria levá-lo muito em consideração, porque ele estaria realmente falando com autoridade, com experiência, né? De vida, com certeza, né? E todos, né, os apóstolos, né, embora que uns não tenham se não existe muita coisa escritas, né, de alguns, mas todos eles tiveram o mesmo Senhor, a mesma importância, né, naquilo que Deus quis fazer com cada um deles, né, com certeza. Irmãos, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele não fala assim, declaradamente, que é um mandamento do Senhor, porque, por exemplo, se ele colocasse assim, é mandamento do Senhor que vocês sejam solteiros. Aí aqueles que fossem casados iriam se sentir um pouco culpado diante do Senhor, porque, olha, o Senhor está falando aqui que o melhor é estar solteiro e eu estou casado, então eu estou me sentindo desobedecendo ao mandamento do Senhor. Eu acredito que o apóstolo Paulo coloca assim como em forma de conselho, porque eu acho que um versículo-chave que a gente pode entender melhor é o verso 35. Põe aí, Dal, por favor. 35. Ali, ele dá os conselhos, ele fala isso. E digo isto para proveito vosso, de vocês, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Porque assim ele explica que aquele que casa tem que cuidar das coisas do mundo. Então, o conselho não é questão de pecar mais ou pecar menos. Não é, o assunto não é porque quem está solteiro vai pecar menos quem estiver casado ou vice-versa. O propósito dos conselhos do apóstolo Paulo não é sobre isso. Ele está falando que aquele que casa não peca, mas vai cuidar das coisas do mundo para poder agradar, né, o marido, a esposa ao seu marido, e assim ele vai ter menos tempo para tratar dos assuntos do Senhor, né, para fazer o ministério do Senhor, porque ele vai ter que se ocupar um pouco das coisas do mundo para agradar o seu marido e a sua mulher, enquanto o solteiro não, o solteiro vai ter mais tempo de fazer esse serviço. E ele fala que o argumento disso é porque o tempo está curto, né, está breve. Inclusive ele fala que aquele que casa faz bem, mas quem não casa faz melhor. Então eu percebo assim, independente da escolha que você fizer, você não vai estar desobedecendo ao Senhor, mas ele dá um conselho de que nessa questão, né, eu entendo que ele fala que se você está solteiro, continua solteiro. Mas, por exemplo, mais embaixo, ele fala assim, no verso 36, ele coloca um ponto que, no caso, ele falou que quem está solteiro é melhor do que casar, mas ele coloca, mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca, casem-se.
Eu acredito que o apóstolo Paulo fala isso porque, assim, cada caso é um caso. Tem pessoas que conseguem ficar solteiros, outros não, outros já ficam embrasados, como ele fala. Então, assim, cada um fique na vocação que o Senhor deu. Ele fala isso. Tem um versículo que ele fala, cada um fique na vocação em que fosse chamado. Verso 20. Verso 20, Dal. Aí. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, eu acredito que não é um tema assim, muito complexo. Ele só dá orientações, mas ele deixa bem claro que ser solteiro é bem melhor do que estar casado. Mas não quer dizer que quem é casado vai ser menos feliz que o solteiro, ou vice-versa. Não é questão de superioridade ou inferioridade na situação, de maneira alguma. Porque tanto o solteiro quanto o casado pode ser fiel ao Senhor, sim, e continuar em santificação para não andar em pecado. Entende, irmãos? Eu tenho esse pensamento. Mas se eu falei algum ponto aqui que contradisse, fiquem à vontade, viu, para comentário. Obrigado. Inclusive, Michel, a própria Igreja Católica pegou esse ponto, né, de que a pessoa solteira ou não se casar fosse superior a um casado, né, e aí trouxe essa questão do celibatário, da pessoa não se casar, e aí tem toda essa tradição católica, por exemplo, do padre não casar. Por que isso? Porque eles acham que a pessoa, nessa situação, é superior espiritualmente, vamos dizer assim, que um casado, que não é. O que Paulo está falando aí não é isso. Né? Isso aí que você explicou. Dal, põe, por favor, Mateus 19. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Estou lendo 10 aqui agora, né? Ele, porém, lhes disse, agora 11, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Não é? Então, a verdade, né, isso que o Michel falou, perfeitamente verdade. Se um homem ou uma mulher ficarem solteiros, eles vão poder se dedicar, vamos chamar assim, tempo integral, né? Logicamente que a gente tem que, muitas vezes, trabalhar em algum emprego secular, né? Mas o tempo que eles não estão trabalhando, eles podem dedicar esse tempo para o Senhor. Agora, aquele que é casado, aquela que é casada, quando chegar em casa, né, por assim dizer, aí tem um filho que está chorando, que não sei o quê, que foi mal na escola, e agora tem que ajudar na lição, e daí tem que ajudar a tomar banho, e aí tem que uma série de coisas que o solteiro não tem, por assim dizer, essas ocupações. Né? Então, só que cada um de nós, isso é algo que o Senhor nos concede, o ficar solteiro
o ficar solteira. É algo que o Senhor concede. E o Senhor mesmo fala lá em Mateus 19, que nós lemos, né? Nem todo, versículo 11, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido de ficar sem se casar. Né? Então, isso é um dom, por assim dizer, de Deus, né? O não se casar e assim como o se casar também. Ou seja, em última palavra, né? Cada um de nós deve procurar o Senhor, né? Perguntar para Ele e aguardar dele o que Ele quer para cada um de nós. Né? Porque se eu quiser ficar solteiro e o Senhor não, por assim dizer, né? Não é esse o pensamento dele, eu vou sofrer. Né? E se eu quiser me casar e não for esse o pensamento do Senhor, eu também vou sofrer. Então a gente tem que procurar isso diante do Senhor. Sobre a questão do dom, irmão Luiz, na própria passagem também, do capítulo 7, no verso 7, coloca aí que é interessante. 1 Coríntios 7, 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, aqui é o apóstolo Paulo falando. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então é interessante como a passagem sobre essa questão, né, do casamento, de ser solteiro ou casado, cada ponto do versículo explica muito bem que todo esse contexto que o apóstolo Paulo quer passar, e que também o irmão Luiz aí comentou. Eu acabei achando o versículo aqui que eu queria procurar, é o último versículo desse capítulo, é o versículo 40. Era o que o que você também, eu creio que estava procurando. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui, ele fala assim, gente, eu estou dando a minha opinião, e é a minha opinião, né? O Senhor não me mandou escrever isso, mas eu estou dando a minha opinião e eu cuido que eu também tenho o Espírito Santo. Então, é isso que ele está falando. E o que é importante, né, da gente perceber é que o Espírito Santo escreveu esse conselho de Paulo na palavra de Deus. Então, isso é interessante. Então, ele não, por assim dizer, né, não deu esse mandamento, mas ele inspirou a que Paulo escrevesse. Muito bom isso, irmão, porque algumas pessoas pegam, porque foi Paulo que está falando isso, então a gente não vai considerar a palavra do homem, né? Mas esquece que, como o irmão falou aí, né? Ele diz aqui embaixo, e também eu cuido que tenho o Espírito Santo, como o Isaac também falou, que eu tinha até visto lá também, as coisas que ele está falando é como que permissão. Então é interessante a gente observar esses detalhes aí. E tem só mais uma coisa aqui. Esse versículo 36, irmão, deixa eu colocar aqui. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, esse versículo, esse virgem aqui é virgem ou é virgindade? Que alguns tomam como se fosse uma filha. Não, é virgindade. E, aliás, por causa dessa tradução, eu creio que muitas filhas sofreram muito por causa de seus pais, né? Por essa falsa não, né? Mas
não é essa. Aqui não está falando de o pai, né, decidir o que a filha vai fazer, não é isso. É cada um decidir o que vai fazer com a sua própria virgindade. Né? Porque o assunto aqui de todo o capítulo está falando daquele que se casa ou daquele que se não casa. Né? Então, como é que eu sou solteiro, como é que eu vou tratar a minha virgindade? Quer ver, Dal, se você... Ah, tá, você está abrindo aí, né? Olha o Darby, ó, para aí. O Darby põe a sua segunda linha, ele fala to his virginity, virgindade. Entendeu? Não é virgem. Quer ver? Vai um pouquinho para baixo, vamos ver na King James. A virgem, tá vendo? O King James está errado. Trata a sua virgem. Está errado. Não é esse o pensamento. O pensamento é a virgindade de cada um. Então, o que o Darby está falando? Mas se alguém pensa que trata um simile, o que seria um simile? Eu não sei, precisaria ver qual é a tradução dessa Eu acho palavra. que é indignamente, não? Indignamente? Deve ser, irmão. Se alguém trata indignamente a sua virgindade, e se ele está além da flor da idade, então que ele possa fazer o que ele quiser, mas não peque, que ele se case. Então o que está falando é isso, é virgindade, não é a filha virgem, né? É cada um a sua. Vou fazer só a tradução rápida aqui, meu irmão, que é muito melhor quando você lê assim, né, no inglês, aí como alguns aqui não entendem muito. Rapidinho, Oi. Luiz, um símile é impropriamente. Isso, obrigado, irmão. Se trata impropriamente a sua virgindade, né? Então é isso que nós devemos ter diante do Senhor, né? Tá Então, certo? Porque não há, seria essa forma, mais ou menos. Porque não há problema em casar-se, né? A gente precisa lembrar de que casar não é pecado, não é? Por isso que o Paulo está falando isso, né? O pecado é relação fora do casamento, isso é pecado. Agora, casamento não é pecado. A única coisa que Paulo está falando é o casado vai ter mais problema, vamos dizer assim, na sua vida do que solteiro. Eu sempre falo assim, que quando eu era solteiro, embora que eu não tinha muita percepção disso, porque eu era incrédulo quando eu me converti depois de casado, a gente já tinha 3 anos de casado, né, mano? A gente tinha 3 anos de casado. Daí, 2,5, na verdade. Mas, enfim, quando eu era incrédulo, né, eu tinha, embora que, se eu falo, eu não percebia isso, né, mas era só a minha carne. Era eu e com a minha carne me atrapalhando a vida, vamos dizer, né. E quando eu me casei, né, amando a minha esposa, com certeza, né, só que daqui a pouco eu percebi que ela também tinha a carne dela, que era tão ruim como a minha carne, né. Então, daí eu tinha que tratar de 2 carnes, a minha e agora a dela. E ela, pelo lado dela, também ela tinha um problema, porque ela tinha a carne dela, que ela tinha que tratar, e tinha também a carne do seu marido. Então, isso que Paulo está falando aí das confusões, vamos dizer, dos exercícios, né? Com certeza é isso, mas sempre, né? Sempre aprendendo no Senhor, e o Senhor pode nos ensinar, casados ou solteiros, com certeza.
Essa sua experiência aí que você contou tirou todas as minhas dúvidas que eu tinha em relação a esse versículo. Mas só uma pergunta, esse verso 7, capítulo 7, verso 7, eu sempre interpretei como se fosse o dom do celibato. É isso mesmo que ele está falando? Os irmãos têm outra interpretação? Aqui, por que quereis que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e o outro de outra. Ele está falando do assunto todo em relação a isso, aí eu sempre interpreto como dom de celibato. É um dom, na verdade, é uma capacidade que Deus dá para o irmão ou a irmã não terem problemas de continuarem do jeito que eles, de solteiros, entende? O Darby, né, conta a história dele, a biografia dele, que ele e uma irmã também, eles se conheceram e eles se apaixonaram um pelo outro, né? E aí chegou um ponto que eles precisaram decidir o que eles iam fazer da vida deles. Se eles iam se casar entre eles, né, um com o outro, ou eles continuarem solteiros. E eles dois, né, orando isso para o Senhor, conta a história, né, que eles oraram e o Senhor deixou bem claro para os dois que eles não deveriam casar entre eles, embora que eles se gostassem bastante, né, segundo fala, conta a história. E eles não se casaram. Então Darby permaneceu solteiro e essa irmã também permaneceu solteira até que o Senhor levou eles, né? E eles tiveram, né? A gente vê já vocês já ouviram, né? E o que o Senhor usou esse irmão e parece que também a irmã. Eu não me lembro agora os registros, né? Eu nunca fui atrás assim para procurar isso, mas me contaram que ela foi uma irmã também muito usada pelo Senhor. Né? Então, e provavelmente se eles tivessem se casado, talvez eles teriam outras ocupações que não aplicaram a sua vida inteira, vamos dizer assim, nas coisas do Senhor, né? É, Ô, Dal, rapidinho, só sobre essa questão do dom, no verso 17, no mesmo capítulo aí, desce um pouquinho, por favor. Fala assim, ó. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Então, eu acredito que essa questão do dom não é especificamente ao dom de ser solteiro. Às vezes, eu interpreto que é o dom da maneira diferente que o Senhor deu a cada um. O dom da pessoa está casado, o dom da pessoa está solteiro, e cada um está com o poder de Deus sobre essa vontade, sobre esse controle da vontade, que inclusive é o que ele fala mais abaixo. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Um momentinho. No verso 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Que fala sobre o poder da própria vontade, de poder manter a sua virgem, né? Mas como o Senhor lá em cima fala que um dom de uma maneira ou de outra, então eu não acredito que é um dom específico apenas a uma coisa, mas o Senhor dá um dom de uma maneira ou de outra, e cada um esteja seguro no que for decidir, vamos dizer assim. Mas eu não sei se eu estou indo longe, né? Porque é isso, irmãos, é dessa maneira que eu vejo que a gente já comentou, inclusive. É um aconselhamento que o apóstolo Paulo dá, só que não é essa questão de
de quem aguenta ser solteiro é mais do que aquele que é casado, não tem nada a ver com isso. Não é questão de como posso falar, de ser mais propício ao pecado, ou aquele que casa não tem um dom de estar casado, não é isso. É o que o apóstolo Paulo está falando. O último dia já é hoje, já está passando tempo. Então, se você que está solteiro, o apóstolo Paulo, né, ele aconselha, é melhor que não se case, continua do jeito que está. Não vai complicar a sua vida, vamos dizer assim, né? Se ocupar com as coisas do mundo. Então, mas se você vê que não consegue, é essa a questão. Se você percebe, talvez, que o Senhor não te deu esse dom de manter, de ser solteiro, então, que case, porque também não peca, entende? Eu vejo dessa maneira. Então, não é uma coisa, assim, de quebrar a cabeça, assim, de ficar angustiado, vamos dizer assim, por achar que está desobedecendo o Senhor. Não, você tem comunhão com o Senhor, vai vendo o seu exercício nele, e em oração, em comunhão, você vai percebendo o que é que o Senhor quer para a sua vida, né? Tudo na paz. O apóstolo Pedro era casado, né? O apóstolo Paulo era solteiro, Pedro era casado. A Priscila e Áquila eram casados também. E eles tinham assembleia, era na casa deles. E eles puderam um dia chamar Apolo e explicar para ele melhor as coisas relativas, né, relativas à palavra de Deus. Então, né, irmãos, como o Michel falou, Senhor, a grande segunda pergunta de Paulo, né? Senhor, que queres que eu faça? A primeira coisa, a primeira grande pergunta de Paulo, Senhor, quem és tu? Quem és tu? Primeiro nós precisamos conhecer o Senhor. E depois de tê-lo conhecido, Senhor, que queres que faça? Isso é algo que é uma pergunta que devemos estar sempre fazendo, né? E esse versículo 37, irmão, ele segue a mesma questão do 36, né, no final. Se resolveu no seu coração guardar sua virgindade, não é isso? Sempre nesse capítulo inteiro, irmãos, na hora que vocês lerem virgem, troquem para virgindade, tá? Essa é não é virgem a pessoa, a filha, coisa assim, né? É virgindade. Sempre quando a palavra virgem, pode ler virgindade que está correto. Então a gente passa esse assunto aqui, muito bom, viu? Muito importante também para a gente essa questão dos nossos relacionamentos, né? Toca a nossa vida isso aí. Então, algum irmão queria mais alguma coisa em relação a esse assunto? Falar mais algo? Acho que José Nilton aqui quer... Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco para ver. Michel, você consegue ler aí a pergunta do irmão? O irmão José já na primeira pergunta aqui é sobre a questão do coabitar, que eu até pesquisei, enquanto o irmão Luiz estava falando aqui, eu estava pesquisando a definição da palavra. Porque às vezes a palavra coabitar, eu interpreto de uma outra maneira, né? Aí eu fui pesquisar aqui, irmão José, e eu vi que significa habitar ou morar em comum, ou seja, viver intimamente. Outras versões, deixa eu ver aqui. Qual era a passagem que estava? O coabitar, que a gente leu? 1 Pedro 3, acho que é 7. Isso. Se o irmão Dal, coloca lá, Dal, para a gente colocar outras versões, para que o irmão José possa ver. E os irmãos também, né? Porque vai que algum outro irmão sentiu dificuldade nessa palavra, coabitar.
Abre o versículo, por favor, Dal. Aí, ó, na imprensa bíblica fala, vivei com elas com entendimento, viver junto. Aí desce outra versão para a gente ver. Vivei com elas segundo a ciência. Então, eu acredito que é nesse sentido. Aí, eu acho que essa... Não, sobe um pouquinho para essa outra versão que você pulou, Dal. Essa aí, ó, a atualizada fala, acredito que encaixa melhor. Viver a vida comum do lar. É nesse sentido. E agora, irmão Luiz... Peraí, deixa eu ver outra pergunta dele aqui. Ah, não, desculpa. O outro era... Eu achei que eram duas perguntas, mas agora eu vi que ele fez um comentário. E aproveitando a fala do irmão Michel, essa parte de ser solteiro. Imagine como ficaria a ordem de Deus de crescer e multiplicar se todos optassem por ficar solteiro. Acredito mais na sabedoria de Deus que permitiu as duas opções e busquem a Deus o verdadeiro desejo dele, pois ele mesmo achou no início que era bom o homem ter uma companhia feminina. O irmão Luiz, o irmão José me botou uma pergunta sobre esse ponto, mas aproveitando esse comentário do irmão, eu queria perguntar aqui para o irmão sobre essa questão do mandamento que o Senhor fala de crescer e multiplicar. Eu gostaria que o irmão falasse para nós cristãos, já que nós hoje somos um povo celestial, se esse mandamento ainda serve para a gente, sobre essa questão de povoar a terra, e se sim, se esse mandamento contradiz, então, o que o apóstolo Paulo fala de que estar solteiro é melhor. O irmão, não sei se o irmão entendeu a minha pergunta. Entendi, sim, Michel. Eu acho que é importante a gente saber não, a gente lembrar, né, que nós somos um povo celestial, né? Nós não somos um povo terrenal. Isso que eu entendo que esse mandamento foi dado para o povo terrenal de Deus, né? Então, lógico, Adão e Eva, foi o que o Senhor falou, crescei e multiplicai-vos, né? E enchei a terra, né? Isso, inclusive, lá na Torre de Babel foi algo que eles não fizeram, né? Vamos fazer uma torre e vamos ficar aqui todo mundo junto, né? Aí o Senhor deu as línguas, né? Que na verdade a língua é um juízo, exatamente para que eles se espalhassem e eles povoassem a terra. Mas eu não vejo, né, em nenhuma carta de Paulo algo dele falando isso. Crescei-vos, ou cristãos, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Nós não vemos, né? Nós devemos buscar sempre, né, aquilo que diz respeito à igreja nas cartas de Paulo, porque foi a ele que foi revelada, né? Toda essa verdade concernente à igreja, né? Mas eu creio que isso não é um mandamento para cristão, porque nós somos um povo celestial. Então, o irmão José pergunta aqui, então essa ordem recairia apenas aos incrédulos nos tempos de hoje? Não sei responder. Irmão José, acredito que o incrédulo tem uma coisa mais para resolver com Deus do que se preocupar com esse ponto de povoar. Tem uma coisa mais urgente para eles decidirem do que povoar a terra. E os irmãos que tiveram o dom, a capacidade para o casamento, esses aí vão povoar, pode ficar tranquilo. Os solteiros não, porque tem esses também, tem uma parte que vai ficar, vai conseguir ser solteiro, como nós lemos lá, o tempo inteiro. E haverão outros que casarão, e com certeza os que se casarem, provavelmente darão frutos.
Ô, Michel, o irmão Luiz Amorfo também. Aqui o irmão Marcelo está fazendo uma pergunta aí, né? Você poderia ver, Michel? Certo, vou olhar aqui para o irmão. Em relação à tradução acerca da virgindade, como fica o versículo 38 de 1 Coríntios 7? Abre no Darby, por favor. Tá vendo que esse A está em itálico? Aquele que A dá, né? Não tem esse A, né? Então o Darby fala so that he that marries himself, aquele que se casa a si mesmo, himself é a si mesmo, faz bem, does well. E aquele que não casa, faz melhor. Não é casar a virgem, casar a sua filha, entendeu? Não tem essa... como, por exemplo, nós estamos vendo aqui essa versão católica aqui em cima, né? Ele está falando, o que casa a sua filha, né? Não tem sua filha aqui no Darby. O Dal, você consegue traduzir o Darby aqui para ficar em português aqui? Por favor. Ó, aquele que se casa faz bem. E quem não se casa faz melhor. É isso que o versículo fala. Entende? Na dúvida, irmãos, sempre consultem o Darby. O Darby vai estar em inglês. Pega o versículo, cola ali no Google Translator e ele vai traduzir em português. Às vezes ele pode errar, assim, por exemplo, essa palavra, o para aqui, não deveria estar aqui, né? Mas o pensamento, pelo menos, vai ficar bem claro. Isso é uma dica. Nossa, irmão, e só para comentar, né, nas outras versões que aparece de uma forma que dá a entender que é a própria identidade da pessoa, nesse versículo também fala que a dá, parecendo que é uma outra pessoa, está falando para uma terceira pessoa. Então, realmente confunde eu acho que todas as versões brasileiras falam dessa maneira, acrescenta o artigo a. Estou vendo aqui, parece que praticamente quase todas as versões erram nisso aí, né, Luiz? Sim, todas as versões erram. Elas erram nesse ponto aí. Aliás, você sabe que... não, vai demorar. Eu baixei um dia desses uma versão da João Ferreira de Almeida, de 1848. Eu queria dar uma olhada como é que está lá. Mas acho que até abrir vai demorar um pouco aí. Porque às vezes tem coisas diferentes lá. É interessante a versão. Quantos minutinhos que deve demorar? Uns 2 ou 3? Já fiquei na curiosidade também aí, tô querendo ver aí. Deixa eu ver aqui, Dal. Ah. Vamos ver aqui onde é que está. Não, peraí, acho que está aqui. Vai demorar um pouco, Dal, porque acho que não está não tá à mão aqui. Eu vou ter que abrir outra. Então, tudo bem. Se for na próxima reunião, aí, se você lembrar, o senhor nos ajudar nisso, aí você já deixa preparado. Já deixo preparado aqui, boa. 1800 e quanto? 48. 48.
Se vocês procurarem, quer ver, ó, como é que eu vou fazer aqui? Cadê meu celular? Eu vou mandar para você, o Dal, o link para baixar. Ela está em PDF. E depois você compartilha com os irmãos aí no... Quer ver? É no site da Docero? Isso mesmo. É isso daí. Tá vendo que baixar PDF aí, Michel? É, eu cliquei, irmão, mas não tá abrindo, não. Não, ele demora. Ele demora bastante para abrir. Mas ele abre. É exatamente esse aí. Tá querendo exercitar a paciência do cristão. É. Porque eu estava vendo naquele dicionário bíblico, né, tem uma questão lá que o irmão fala assim, que nas Bíblias antigas, qual que era o assunto mesmo? Quando fala do esplendor da sua vinda. Lembra que fala assim, que o Senhor aniquilará o iníquo, né, pelo esplendor da sua vinda. E aí o irmão fala assim, que nas Bíblias antigas, essa palavra não era esplendor da sua vinda, mas era no aparecimento da sua vinda. Essa palavra, aparecimento da sua vinda. Aí eu peguei essa Bíblia, eu lembro que eu tinha uma vez visto, né, só que eu não tinha baixado, né? Aí eu baixei essa Bíblia, e nessa Bíblia também estava escrito o aparecimento da sua vinda. E no original grego, o correto é aparecimento da sua vinda. Então, eu achei muito interessante, né, isso. Por quê? Porque isso, inclusive, fala, né, esplendor da sua vida, né? Quer dizer, abre os outros, eu acho que inclusive o Darby fala, quer ver? Esplendor, manifestação da sua vinda. Está um pouco melhor, mas não é bem isso, manifestação, resplendor. O Darby fala o Darby fala correto, no aparecimento da sua vinda. Essa é a palavra, né? Na última linha, Dal. Pelo aparecimento da sua vinda. Of his coming. Então, essa é a palavra correta desse versículo. E aí eu estava procurando nessa Bíblia de 1848, da João Ferreira de Almeida, está exatamente aparecimento, né? O que fala, né? O que falou para mim? Essas versões que a gente está tendo hoje, irmãos, cada vez elas estão ficando pior. Essa é uma verdade. Então, às vezes, a gente precisa ficar, né, naquelas versões mais tradicionais. João Ferreira de Almeida, corrigida, para mim, é a versão mais tradicional que tem. Existe erro nelas, existem vários erros. Então, se você achar alguma coisa errada, pega no Darby e compara com o Darby, né? Mas essas outras, né, versões que estão aparecendo por aí estão cada vez misturando mais o que não é para ser misturado, né? Ouvi falar um irmão dizendo que assuntos, né, como propiciação, redenção, remissão, substituição, tudo isso hoje eles estão colocando num nome salvação. Ou seja, eles estão pegando coisas que são extremamente diferentes e são importantes de se conhecê-las e estão colocando sob todo um nome salvação para uma coisa básica, genérica, entende? Ou seja, cada vez mais vai se perder a razão da palavra. Por que o Espírito Santo usou aquela palavra naquele lugar? Isso é muito importante. É a inspiração verbal de cada palavra na palavra de Deus, né? Mas fica a dica. Eu consegui baixar aqui, irmão, mas meu computador está muito lento.
Olha, não sei se tem o mesmo efeito, mas há um tempo atrás eu baixei uma de 1819, do mesmo João Ferreira de Almeida. Inclusive eu estou com ela aberta aqui, quando vocês começaram a conversar, eu abri. Estou no livro de Coríntios. Não sei se tem o mesmo efeito, né? Lê pra gente aí como é que está esse versículo 7, Qual capítulo, qual versículo? Qual é o livro de Coríntios? 1 Coríntios 7, Calma aí, 1 Coríntios 7. 36. Deixa eu colocar aqui, porque eu baixei aqui, ela é de cabeça para baixo, na verdade. Às vezes o 3, pessoal... 4. é, Eu ainda não tive. A ideia era imprimir, né? Mas ainda não tive o cuidado. O cuidado de imprimir. 5. Estou chegando lá. acho que era esse, né? Não era o 36 que a gente estava falando? Eu não sei. 6, é o 7, né? 7,36? Na verdade era o 38, né? Vê o 38. 7,38. 7. 7. Meu Deus, eu tô perdido aqui. 8, 7, 38. Isso aqui de cabeça para baixo eu tô perdido mesmo. 6, 7. O pior é que a gente vira o celular assim, a imagem Não, desvia, pior, né? é o computador. Agora eu acho que eu me equilibrei aqui, ó. Pior ainda que é o computador. 7, 31, 33, mas que cuidado. Que Ó, na versão de 48, o 38 tem o artigo A também. Também, né? Ele está em É, itálico, Michel? Deixa eu ver aqui. Eu tô percebendo que tá itálico. Tá, né? Desde aquela época. E o 36 também deve falar da sua virgem, né, Michel? Mas se alguém lhe parece que indecentemente trata com sua virgem, mas não tem o artigo A dessa vez, com sua virgem. o 7,38 aqui diz assim que o que a dá em casamento, bem faz, mas que a não dá em casamento, melhor faz. É isso? É a mesma coisa, na O verdade. que a dá em casamento, no caso está falando o quê? Da virgindade, né? Na verdade, eu queria dizer da filha, né? Da filha virgem, né? Mas não é esse o pensamento. Entendi. Essas traduções, irmãos, que levam um pensamento diferente do que é a verdade, um irmão, o Michel sabe que irmão é, na última reunião que a gente se reuniu para estudar aqui em Itamaraty, o irmão exclamou uma frase que está na minha cabeça desde a última reunião. Ele exclamou: poxa, nem a Bíblia a gente pode ler mais em paz. E isso está na minha cabeça que a gente às vezes não pode nem ler em paz, porque tem uns que distorcem a palavra em relação à tradução, assim. Às vezes não é isso, sabe? É a questão da dificuldade do manuscrito que contém uma determinada passagem, né? Não é má vontade, vamos dizer assim, né, dos tradutores, né? Às vezes eu escuto, já ouvi falar, né, que pessoas pegam alguma versão da Bíblia e falam assim: essa Bíblia aqui é uma Bíblia de Satanás, porque não sei o quê, porque o versículo fulano está errado e o ciclano também está errado, então isso daqui... Gente, se a gente dá uma olhada no original,
que é grego, em papiro não, em pergaminho, e só tem alguns pedaços da página. E ali o texto, quer ver? Eu tenho acho que um aqui, só para ver, para mostrar a dificuldade dos homens que fizeram a tradução da palavra de Deus para que a gente pudesse hoje tê-las em nossas mãos, né? Então é uma coisa muito, muito difícil aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, só para ter uma ideia da dificuldade. Aqui. Então isso daqui, ó, isso dá para ver. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem exclamação, não tem parágrafo, não tem nada. Tem umas anotações aqui, tá vendo? Então esses homens pegaram esses pergaminhos e decifraram praticamente, né, o que estava escrito, para que a gente tivesse hoje a palavra de Deus, né? Então a gente precisa ter um pouco de compreensão, né? Muitas vezes quando aparece uma versão, aqui, ó, essa daqui também. Às vezes existem pergaminhos que eles estão dessa forma aqui, ó. Tá vendo que aqui tem escrito? Só que tem coisa escrita por cima do pergaminho que está aqui, do original. Né? Então tem muita coisa que eles encontraram que aqui está escrito, né, a palavra de Deus, e aqui tem uma outra anotação de outra coisa. Então você imagina a dificuldade, né, das pessoas de pegarem isso aqui e interpretarem em português, né, porque ele enxerga isso aqui e traduz para o português. O outro vai lá, olha isso aqui, traduz para o inglês, para o francês, para o alemão, e assim vai a coisa, né? Então, vai existir, né, Vitor? Vai existir erros nas traduções, mas, né, aquilo que os erros que há não são erros assim que destroem a fé cristã, por exemplo, né? Que tiram toda a base da fé de todo o cristianismo, né? Muitas vezes é uma questão que nem essa que nós estamos falando, né? Que não é a filha virgem, mas é a virgindade da pessoa, né? Então são coisas porque muitas vezes como chama? Fácil de se identificar, mas a grande maioria, 99,9%, o Senhor preservou e graças a Ele que nós podemos tê-la nas nossas mãos hoje. Né? E agradecer, né, por essas pessoas que deram a sua vida para que isso daqui fosse transformado, né? Isso aqui fosse transformado em português. O João Ferreira de Almeida foi um deles, né? Ele pegou e transformou isso aqui para que a gente pudesse hoje estar lendo aqui a palavra. Né? Tinha mais umas duas perguntas, mas já são 9h48, né? Por sinal, até a irmã Val da hora, geralmente não faz pergunta aqui assim, até levantou a mão, acho que queria fazer alguma, né? E aí, Luiz Amalfi, o que é que você acha aí? Dá para... Ou guarda a pergunta para a próxima aí? Dependendo do tamanho
da pergunta, o assunto pode... Não, mas vamos lá, vamos ver. Se for, a gente pode fazer até as Não, 10, não tem então. problema não, irmão. Pode deixar para a próxima eu faço. Não tem problema Você não. não esquece, Val. Não, não esqueci não. Então tá, então anota aí, deixa anotada já. Ou a não ser que ela seja sobre o assunto de hoje, né? Daí a gente pode falar mais alguma coisa. Tem uma, rapidinho aqui, não sei se como é que vai ser para o irmão aí, mas é casamento também. Um irmão que tem interesse, vamos dizer assim, vamos supor que o irmão que tem interesse está em comunhão, mas ele é casado com uma prima dele. E o irmão poderia dizer na Bíblia se existe alguma questão de incesto nessa parte, como é que seria o incesto na Bíblia? Para nós hoje, assim, cristão, isso atrapalha a questão de estar em comunhão à mesa do Senhor? Se ele está casado, né, quando eu falo casado, é casado perante as autoridades que há. Não tem problema nenhum. Não é? Porque a autoridade já verificou e casou os dois, né, o juiz ali, enfim. Então não há problema. O que há problema é de união estável, né? União estável é problemático, por quê? Pelo fato de que a união estável não modifica o estado civil da pessoa. Então, por exemplo, eu sou casado com a Vica, né? Nós somos no cartório, fizemos lá o processo, né? Já tem quase 40 anos, né? E nós nos casamos. Então, quando eu me casei, quando nós nos casamos, isso alterou o meu estado civil e o estado civil dela. Então, o oficial do cartório onde nós fizemos o casamento mandou como chama? Uma comunicação para o cartório onde eu tinha sido registrado o meu nascimento e foi averbado ali na minha certidão de nascimento que agora eu era casado com a Virgínia e tal. E na certidão de nascimento da Virgínia também, que foi escrito lá, dizendo, olha, a Virgínia que era solteira, agora ela é casada. Então muda o estado civil. A questão da união estável é que ela não muda o estado civil. Então, o que acontece? Continuam solteiros o homem e a mulher. E dois solteiros vivendo maritalmente, né, a palavra de Deus interpreta como que não é um relacionamento dentro do casamento. Né? Então, há esse problema. Agora, não sei se é essa a questão, né, da pergunta, né, se é casado no cartório, né, com a prima, não tem problema. Não tem problema. Era isso mesmo, Luiz. Eu poderia ter outra pergunta a respeito do incesto na Bíblia, mas a gente deixa para a próxima, viu? Não precisa ser agora, não. Mas a pergunta direta seria essa aí, sobre o casamento entre primos. Né? E já serviu para outros também. Muito bom. Então, já chegamos no nosso horário. Boa reunião, né? O senhor nos dirigiu hoje aí nessa questão aí para falarmos hoje aí sobre relacionamento, casamento. Tirou as dúvidas aí dos versículos. Tem a Bíblia aí também que logo vou ver. Depois você manda no... Deixa eu ver se já está aqui. Ou você, Luiz, ou se não o Michel. Eu não mandei, não achei aqui o DAO para mandar para você. Tá certo. Acho que o Michel, ele também, quando puder, ele manda. Então vamos lá. Irmão Luiz, você poderia agradecer para a gente estar encerrando? Vamos sim, vamos sim. Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por Teu amor, agradecemos também, Pai, Tua palavra,
que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E pedimos, Pai, que nós tenhamos discernimento quando lermos a Tua palavra, para que possamos entendê-la, Pai, como Tu queres que nós a entendamos. Agradecemos por esse tempo aqui com os irmãos, pedimos que Tu nos ajudes, Pai, nos mantenha sempre olhando para cima, até aquele momento bendito que vamos ouvir o Senhor Jesus mesmo chamando-nos para estar com Ele. Assim nós agradecemos, Pai, e nos encomendamos, dando-te graças, no nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Amém, Tchau, boa tchau. noite. Amém. Boa noite a todos. Amém. Amém, boa noite.